Hoje começaremos nosso estudo sobre geometria analítica. Inicialmente, serão apresentados os conceitos básicos utilizados nesse estudo. O primeiro será o segmento retilíneo orientado. O segmento retilíneo orientado é a porção de uma linha reta delimitada por dois de seus pontos distintos, os quais serão chamados de pontos extremos. Por exemplo, na reta R, a porção AB é um segmento retilíneo de pontos extremos A e B. A orientação do segmento retilíneo orientado é do primeiro ponto para o segundo ponto. Então, no segmento AB, o sentido é de A para B. Assim, na representação do segmento retilíneo orientado, escreve-se primeiro a origem. O último ponto é chamado de extremidade. Definida a orientação positiva da esquerda para a direita, a diferença dos segmentos AB e BA é que o segmento AB possui comprimento positivo e BA possui comprimento negativo. Então, o comprimento AB é igual a menos o comprimento BA. Se tivermos três pontos distintos, A, B e C, todas as combinações possíveis estão representadas na figura. Aqui. É fácil perceber as seguintes relações. Em A, o comprimento do segmento AB mais o comprimento do segmento BC é igual ao comprimento do segmento AC. Em B, o comprimento do segmento AC mais o comprimento do segmento CB é igual ao comprimento do segmento AB. Em C, o comprimento do segmento BA mais o comprimento do segmento AC é igual ao comprimento do segmento BC. Em D, o comprimento do segmento BC mais o comprimento do segmento CA é igual ao comprimento do segmento BA. Em E, o comprimento do segmento CA mais o comprimento do segmento AB é igual ao comprimento do segmento CB. E em F, o comprimento do segmento CB mais o comprimento do segmento BA é igual ao comprimento do segmento CA. Usando as propriedades dos segmentos retilíneos orientados, temos comprimento de AB é igual a menos o comprimento de BA. Comprimento de CB é igual a menos comprimento de BC. Comprimento de CA é igual a menos comprimento de AC. Assim, teremos as seguintes relações, as quais se transformam em uma única relação, a chamada relação fundamental. O fundamental da geometria analítica é o sistema linear de coordenadas. Na figura, temos uma linha reta x', cuja orientação positiva é da esquerda para a direita, e o ponto O é um ponto fixo sobre esta linha. O comprimento OA será considerado a unidade de comprimento. Se P é qualquer ponto sobre x' e à direita de O, tal que o segmento OP tem um comprimento positivo x vezes maior que o comprimento adotado como unidade, dizemos, então, que o ponto P corresponde ao número positivo x. Se P' é qualquer ponto sobre x' e à esquerda de O, tal que o segmento OP' tem comprimento negativo de x' unidades, então o ponto P' corresponderá ao número negativo x'. Desta maneira, qualquer número real x pode ser representado por um ponto na reta x'. Inversamente, qualquer ponto dado sobre a reta x' representa um número real x cujo valor é igual ao comprimento do segmento OP. No sistema linear de coordenadas, a reta x' representa o eixo e o ponto O a origem. O número real x que representa o ponto P é denominado coordenada do ponto P e é representado por. De acordo com as convenções adotadas, a origem tem coordenada 0 e o ponto A tem coordenada 1. Logo, nesse sistema, um ponto é representado por um único número real e um número real é representado por um só ponto. Essa correspondência é chamada de biunívoca. Para calcular o valor do comprimento do segmento P1, P2, na figura, usaremos primeiro a relação fundamental.
Mas o comprimento OP1 é igual a x1 e o comprimento OP2 é igual a x2. Logo, x1 mais comprimento P1-P2 é igual a x2. O comprimento P1-P2 é, então, x2 menos x1. Esse resultado pode ser estabelecido como: teorema. No sistema linear de coordenadas, o comprimento do segmento retilíneo orientado é obtido subtraindo-se a coordenada da origem do segmento da coordenada de sua extremidade. Outro conceito é a distância. A distância entre dois pontos em um sistema linear de coordenadas é definida como o valor absoluto do comprimento do segmento retilíneo determinado por estes dois pontos. Seja D a distância dos pontos P1 e P2. Então, D é igual ao módulo do comprimento do segmento P1-P2, que é igual ao módulo de x2 menos x1, que é igual ao módulo de x1 menos x2. Como x1 menos x2 é igual ao comprimento do segmento P2-P1, por teorema, então, módulo de x1 menos x2 é igual ao módulo do comprimento do segmento P2-P1, que é igual a D. Para fixar esse conceito, vamos resolver o seguinte exercício. Determinar a distância entre os pontos P1 e P2. Pelo teorema, temos comprimento do segmento P1-P2 é igual a menos 3 menos 5, que é igual a menos 8. Comprimento do segmento P2-P1 é igual a 5 menos 3, que é igual a 8. Como a distância entre os pontos P1 e P2 é o valor absoluto do comprimento do segmento retilíneo dos pontos, então D é igual ao módulo do comprimento do segmento P1-P2, que é igual ao módulo do comprimento do segmento P2-P1, que é igual a 8. Na geometria analítica, o sistema de coordenadas mais utilizado é o sistema de coordenadas retangulares. Na figura, temos esse sistema representado. Aqui temos o eixo X e aqui temos o eixo Y. O ponto de interseção dessas retas é a origem O. Esses eixos coordenados dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes, que são numeradas da seguinte forma: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Qualquer ponto P no plano pode ser localizado por meio do sistema retangular. Traça-se o segmento PA, perpendicular ao eixo X, e o PB, perpendicular ao eixo Y. O comprimento do segmento retilíneo orientado OA é representado por X e denominado abscissa de P. O comprimento do segmento retilíneo orientado OB é representado por Y e denominado ordenada de P. Os dois números reais x e y são denominados coordenadas de P, sendo representados por as abscissas medidas ao longo do eixo X, à direita de O, são positivas e à esquerda negativas. As ordenadas medidas ao longo do eixo Y acima de O são positivas e abaixo negativas. Assim, no primeiro quadrante temos x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. No segundo quadrante temos x menor ou igual a zero e y maior ou igual a zero. No terceiro quadrante temos x menor ou igual a zero e y menor ou igual a zero. No quarto quadrante, temos x maior ou igual a zero e y menor ou igual a zero. Cada ponto distinto P no plano coordenado tem apenas um par de coordenadas. Inversamente, qualquer par de coordenadas determina um só ponto no plano coordenado. Logo, o sistema de coordenadas retangulares estabelece uma correspondência biunívoca entre cada ponto do plano e um par ordenado de números reais. Para marcar o ponto menos 3, menos 2, obtemos primeiro ponto C, sobre o eixo X à esquerda de O, a 3 unidades. Então, desde C, sobre uma reta paralela ao eixo Y, medimos 2 unidades abaixo do eixo X, chegando-se assim ao ponto D, menos 3, menos 2. Se zerarmos ou a abscissa ou a ordenada de um ponto, o sistema de coordenadas retangulares se torna um sistema linear de coordenadas,
Logo, o sistema linear de coordenadas é um caso particular do sistema de coordenadas retangulares. Para finalizar a aula, vamos listar os conceitos que foram aprendidos. Segmento retilíneo orientado, relação fundamental, sistema linear de coordenadas, distância entre dois pontos no sistema linear de coordenadas e sistema de coordenadas retangulares. Essa aula fica por aqui e até a próxima.